Então, mais gente falando que tirou a vesícula, então vamos falar direto, né? Vamos direto ao assunto. Mas vamos lá, falar sobre o tema de hoje, que é esse problema da vesícula, da falta de bile, da falta de sais biliares. Então, quando a gente tem um problema digestivo, nós dizemos assim, olha, ou para a gente mesmo, para alguém, né? Se alguém está com problema digestivo, a gente fala assim, olha, tome algo com ácido clorídrico, ingira algumas enzimas digestivas, eu mesma falo, né? Ah, tá faltando acidez no estômago, você não está digerindo bem, então aquela carne fica lá, né? Fica lá remoendo lá, você lembrando da carne o dia inteiro, e aí toma um ácido clorídrico, um cloridrato de betaína, umas enzimas digestivas, eu mesma falo. Mas nem sempre é esse problema. As gorduras negativas, ou seja, as gorduras ruins, congestionam o nosso fígado. Não é que gordura é ruim. Entenda bem, como ontem alguém falou, eu não como gordura, meu fígado é limpinho. O problema é o carboidrato, é a frutose. Mas as gorduras hidrogenadas, gorduras trans também são ruins, lógico. Elas ocasionam vários problemas cardiovasculares, as ruins, né? Tipo óleo de soja, por exemplo. Então, elas estão conectadas a diabetes, depressão, obesidade, além de gerar uma inabilidade do fígado, né? De produzir a bile para fazer o seu trabalho. Então, elas impedem a produção de bile no fígado. Hoje em dia, cirurgias de vesícula biliar, como resultado, estão em primeiro lugar nos Estados Unidos. Em primeiro, porque eu pesquiso artigos científicos, tudo que eu dou para vocês é através de pesquisas, de estudos, e eu vejo, eu pesquiso também lá nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é uma referência também, né? Do bom e do ruim, né? Lá a alimentação é péssima, vocês sabem. Eles chegam a ingerir 40 vezes ômega 6 para 1 de ômega 3, e o ômega 6 do fast food lá, né? Então, devemos, então, descongestionar tanto o fígado como a vesícula. Por isso que no PoliDef nós limpamos fígado, ductos biliares e a vesícula. Não é só a vesícula. Porque tem gente que fala, eu não tenho vesícula, então não vou fazer. Mas as pedras, a sujeira, a lama biliar não está só na vesícula. Então, essas gorduras ruins, elas, né, dão problemas cardiovasculares, obesidade, depressão, porque elas prejudicam o intestino também, e vocês sabem que os neurotransmissores são fabricados no intestino, e além de tudo, ela impede, né, do fígado, né, produzir a bile, ela congestiona tudo lá. O ducto que leva a bile para o intestino delgado, porque ontem tinha gente falando em pâncreas, as pedras não vão para o pâncreas, tá? Por isso que no protocolo IDF vocês vão limpar as pedras, eliminar as pedras pelas fezes, vai sair tudo pelas fezes, tá? Porque o ducto que leva a bile, ela desemboca lá no intestino delgado e conecta com... Tem um ducto também no pâncreas, tá? Mas não tem perigo de desviar o caminho, não, como muita gente tem medo. Então, o ducto que leva a bile para o intestino também tem uma conexão com o ducto do pâncreas, antes dele entrar no intestino, entendeu? Antes de entrar. Então, por isso que as pedras, se seguir o caminho correto, elas vão parar lá no intestino e vão sair pelas fezes. Em praticamente 91% das pessoas. Então, isso significa que se a nossa bile estiver congestionada, rançosa, ou até com entupimento por causa das pedras biliares, pelos alimentos processados que muita gente come, nossas enzimas pancreáticas também não vão chegar lá. É isso que prejudica. Não é que a pedra vá lá para o pâncreas, ela vai sair para o intestino. Mas impede, né? Porque o pâncreas, como eu falei já, ele tem a via exógena, a via endógena. A via endógena produz hormônios, como o glucagon e a insulina, e a via exógena produz as enzimas digestivas. Então, se tiver um congestionamento, um fígado sujo, inflamado, além de prejudicar a produção da bile, também vai prejudicar a entrada das enzimas pancreáticas para fazer a digestão. Então, a gente diz, né? É só tomar enzima pancreática e o problema está resolvido. Mas não é bem assim. Como resultado de não haver a bile, que é um
modelador para o ácido, como são as enzimas pancreáticas, então o estômago, né, vamos falar, né, uma conversa do estômago com o pâncreas. Tipo assim, não há para-choque aqui para todo esse ácido, porque já tem a acidez lá do estômago, né? Aí já não tem a bile, por isso que a digestão é prejudicada principalmente com as gorduras, né? E ainda tem as enzimas pancreáticas que não vão chegar lá. Então, o processo digestivo está todo alterado. Então, o estômago pode diminuir a produção de ácido, porque o pâncreas já não tem aquela produção exatamente, descontrola tudo, e o estômago fala, eu também não vou produzir ácido. Ele tem um feedback negativo. Então, aí vem azia, má digestão, por causa da baixa digestão biliar, que está viscosa e espessa, a bile fica viscosa e espessa. Então, a gente precisa descongestionar esse ducto da bile, tá bom? Então, em vez de dizer, olha, aqui, toma um ácido clorídrico para falta de ácido, toma enzimas pancreáticas para o pâncreas, por que não redirecionar os ductos da bile? Então, não é bem assim. Eu, várias vezes, já falei, olha, tem que colocar enzimas pancreáticas, tem que colocar a acidez, mas depois de limpar. Se já limpou o fígado, os ductos biliares, a vesícula, aí mesmo assim continua com o problema, aí sim está na hora da suplementação. Por isso que eu falo, primeiro é a limpeza, depois a suplementação. Então, a falta de fluxo da bile, para aumentar a nossa habilidade, né, vamos dizer assim, de lidar com as gorduras, é super importante. Nossa vesícula, ela é um saco de bile, é um armazém de bile. E ela é de 15 a 20 vezes concentrada, então é uma bile bem concentrada. Tem bile suficiente para desmanchar, olha só, um cérebro de mamute. Cérebro de mamute. Porque ela está bem concentrada. É igual aquele sabão, né? Que lava a louça ou lava a roupa concentrado. Você só pôr uma tampinha, não precisa pôr o frasco inteiro. Mas nós viemos sendo tão congestionados que não estamos podendo digerir nem um pedacinho de alimento frio, sem ter problemas digestivos. Por que estamos congestionados? Por má alimentação, por contato com toxinas ambientais, agrotóxicos, metais. Então, vai prejudicando a produção da bile. E, né, no entanto, nós temos habilidade para tudo. Né? Quando funciona bem o nosso organismo, a gente consegue digerir tudo e não tem sintoma nenhum. Nós temos capacidade de digerir praticamente qualquer coisa. E nós perdemos essa capacidade ao longo do tempo, que a alimentação cada vez mais tóxica, né? Não temos mais. Nós temos alimentos, mas as pessoas preferem, né, ingerir produtos alimentícios. A escolha está errada. E lá no protocolo IDF nós vamos, né, orientar como fazer uma reeducação alimentar. Esse fluxo biliar permite, né, ir ao banheiro, né? Com a digestão certa, nós vamos mais vezes ao banheiro de uma maneira regular. Então, regula a função dos movimentos peristálticos também, aqueles movimentos que tem no intestino, das alças intestinais, de empurrar as fezes lá para o reto, para serem eliminadas, né? Aqueles movimentos peristálticos. Desintoxica, né? Esfolia as vilosidades intestinais, permite a emulsificação das gorduras, como eu expliquei já, né? Funciona como um detergente, e para liberar as que são boas para o nosso cérebro e corpo, bem como para nos livrar das gorduras más. Então, faz uma filtragem, o que é ruim tira, o que é bom absorve, porque gordura é boa, desde que não seja aquela gordura hidrogenada e trans. Então, isso daí também ajuda a liberar gorduras boas para o nosso cérebro e corpo e também nos livrar tanto das gorduras ruins, como para também tamponar os ácidos do estômago, tá? Tamponar é equilibrar a acidez. Sem ela, né, sem essas enzimas, digestivamente, estaremos, né, bem prejudicados. E é exatamente isso que esses alimentos processados trazem para nós, doença.
Existem estudos que mostram que quando nós não metabolizamos, por exemplo, o trigo, né, e os laticínios, a caseína, que todo mundo fala da lactose, mas um grande problema é a caseína e também o glúten, não vão ser digeridos no estômago, né? Não vão ter uma boa digestão, vão lá para o intestino delgado e aí que ele age como um agente agressor, dando hipermeabilidade intestinal, né? Então, quando eles não são digeridos, né? Está lá no fato de o ácido estomacal também está muito fraco, né? Muita gente tomando omeprazol aí, até alcaliniza o estômago, então já prejudica mais a digestão e também porque tem pouca bile para amortecer esses ácidos, né? Então, assim, essas proteínas não vão ser digeridas. Não só o trigo, né? O trigo nem deveria ser consumido, mas a proteína mesmo de carne animal. E aí, o que acontece? Vai pedaço muito grande lá para o intestino delgado, cai na corrente sanguínea, tudo aquilo que eu já expliquei várias vezes, né? Elas, então, não passam, não entram nos ductos coletores do sistema linfático. Esse sistema literalmente envolve, né, como um novelo de lã, todo o nosso trato intestinal. Então, prejudica até o sistema linfático, que é a linfa, que ajuda também a eliminação dessas toxinas. O sistema linfático é o maior sistema circulatório do nosso organismo. Fornece a energia básica para as células do nosso corpo, a energia intermediária das refeições até, né, uma refeição repleta de gordura, tudo também passa pelo sistema, pela via do sistema linfático. É o nosso sistema desintoxicante para todas as gorduras ruins e suporte para o nosso sistema imunológico. Então, prejudica o sistema linfático também. E quando a linfa ao redor do trato intestinal se torna congestionada, espessa, rançosa, suja, né? O trato intestinal ele fica entumecido, fica inchado. Por isso, aqueles problemas de inchaço, né? Empanzinamento, estufamento. A linfa pode ficar tão congestionada que vai empurrar todos esses lipídios, essas gorduras, para formar gordura em volta da barriga, criando, né, aquela pança gorda, como eu falo, aquela gordura visceral. Então, quer dizer, a linfa que era para desintoxicar, eliminar as gorduras, ela está lá congestionada e vai empurrar a gordura e vai ficar localizada aqui no abdômen. E tem pesquisas que sustentam tudo isso, viu? Tudo isso é comprovado através de estudos. E há também a linfa abaixo da nossa pele. Quando a linfa em torno do nosso intestino fica congestionada por causa de, por exemplo, ingestão pobre, né? Sem nutrientes, em razão dessas proteínas difíceis também de serem digeridas, porque falta acidez, falta bile, né? Essas linfas entram em nossa pele, causando o quê? Erupções cutâneas e irritações da pele, o que nos leva a pensar sobre o problema relacionado com o glúten também, né? Então, glúten, alimentos inflamatórios, leite, todos os seus derivados, tudo isso vai congestionar esse sistema aí, o sistema tampão, o sistema de linfa, né? A falta da bile, falta de ácido biliar, tudo isso vai para a pele, e a pessoa fica passando creme na pele, né? Eczemas, dermatites, até psoríase, acne, tudo isso. E foi recentemente descoberto pela Faculdade de Virgínia, cerca de 2 ou 3 anos, um sistema linfático encefálico com seus linfonodos cerebrais, chamando linfáticos, que drenam 3 quilos de produtos químicos tóxicos, retirando do nosso cérebro todos os anos, né? Então, tem um sistema linfático e linfágico. E esse sistema linfático funciona à noite, por isso que é tão importante dormir. Então, quando essas linfas cerebrais estão congestionadas, porque as linfas intestinais, que são a parte do sistema do corpo, estão previamente também congestionadas, as cerebrais, por suas vezes, não conseguem drenar. Está vendo como o corpo todo está conectado? Tem congestionamento lá no intestino,
né? O fígado também está inflamado, vai inflamar o cérebro, né? Então, todas elas estão diretamente ligadas. E aí, isso ocasiona, porque vai congestionar a linfa cerebral, pode ocasionar ansiedade, depressão, declínio cognitivo, infecção, inflamação e condições autoimunes. Sempre falo do problema das doenças autoimunes, sem citar ainda problemas neurodegenerativos, né? Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, demência. Então, por isso que é tão importante fazer as limpezas. Desintoxicar seu fígado, a vesícula, os ductos. No protocolo IDF, nós limpamos, além de limpar o fígado, depois da limpeza, a gente ainda continua, né, com o nosso produto que a gente usa lá para o fígado, otimizando a função. Não é só tirar a pedra. Só no fígado nós ficamos 1 mês, 30 dias só no fígado, tá? Para limpar e depois fazer com que ele volte a funcionar.